vivemos a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra margem do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, a grande verdade neste texto que nós lemos nessa noite é que quanto mais nós aproximamos de Deus, mais vencedores nos tornamos. E quanto mais nós afastamos de Deus, mais derrotados nós somos na vida. Precisamos entender uma coisa: não é Deus que necessita ou precisa de nós aqui nessa terra. Somos nós que precisamos de Deus, principalmente nesses dias. Esta palavra tem tudo a ver com essa introdução. Mas antes de me ater nessa linha de raciocínio, dessa verdade que quanto mais nós aproximamos de Deus, mais vitoriosos nós somos, e quanto mais nós afastamos, mais derrotados nós somos. Veja bem a situação que o povo de Judá, nos dias do rei Asa, estava vivendo, irmão Rogério. O contexto nos diz que naqueles dias a situação do povo não era uma situação tão boa, não era uma situação tão fácil de lidar. Diz o versículo 3 que o povo de Deus naqueles dias estava primeiramente sem o verdadeiro Deus. Imaginemos, irmãos, uma nação pela qual Deus havia escolhido para ser o povo dele na face desta terra. Agora este povo, todos viram as costas para o Senhor, e Deus não estava sendo cultuado naqueles dias. O Deus verdadeiro, Jeová, Yahvé, o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, não estava sendo adorado naqueles dias. Diz que o povo de Israel por muitos dias, não foram poucos dias, irmã Ceissa, mas durante muitos dias o povo estava sem o verdadeiro Deus. Ora esta, se o povo estava sem o verdadeiro Deus, a certeza é que com certeza este povo estava adorando outras divindades, outros deuses, estava sendo cultuado naqueles dias. Imagina, irmãos, povo de Deus, que deveria adorar a Deus, ser referência para todas as demais nações na face da terra, o verdadeiro Deus não estava presente naquele lugar. Outros deuses estavam, de certa forma, tomando a centralidade do culto, da religiosidade do povo. O povo venerava, adorava, se prostravam diante de outros deuses, falsos deuses, irmãos. E eu digo uma coisa: terrível coisa é viver sem o verdadeiro Deus. Trazendo para as nossas vidas, amados irmãos, o nosso contexto, este momento que nós estamos vivendo, será que de fato Deus tem sido adorado nesta nação? Será que verdadeiramente o povo que se chama povo de Deus, de certa forma, tem se comprometido com o Deus bíblico? Será que o Yahvé, o Jeová, o Deus das Escrituras, de fato, tem sido o verdadeiro Deus dessa nação? Fica esta pergunta. O povo naqueles dias estava sem um verdadeiro Deus. Versículo 3 ainda diz que estavam sem sacerdote que o ensinasse o povo. Sacerdotes tinham a incumbência, a responsabilidade de ministrar acerca de Deus ao povo, de ser representante de Deus na face desta terra. No entanto, o sacerdote não ensinava com precisão as Escrituras. Talvez traziam ensinamentos extras, ensinamentos antibíblicos, mas a verdade de Deus não estava sendo apregoada. Os sacerdotes
não conduzia o povo da forma que deveria ser conduzido, não ensinava a Torá, não ensinava a lei, não ensinava os salmos, os profetas, a Bíblia do Antigo Testamento, trazendo novamente para os nossos dias. Quando você liga a televisão, o que mais você ouve? O que mais você vê na vida de muitos que não têm, irmãos, ensinado com precisão as Escrituras, mesmo nesses dias de adversidade que nós estamos enfrentando? A realidade é que há muitos púlpitos que não têm mais tido comprometimento com as verdades santas, as verdades das Escrituras, irmãos. Temos visto ainda nesses dias comércio da palavra de Deus, homens mercadejando a palavra de Deus como se o Evangelho fosse uma verdadeira mercadoria, irmãos. Os púlpitos às vezes se tornam um verdadeiro balcão de ensino que às vezes nem se ensina acerca da centralidade do Evangelho, que é Cristo. Ainda diz que aquele povo também estava sem lei. Imagina uma nação entregue à anarquia. As pessoas faziam o que dava na telha, irmãos. Nós sabemos o que mantém o povo, de certa forma, a moral, sim, ainda é a guarda da lei, das ordenanças. Aquele povo estava vivendo um verdadeiro caos. Não havia lei. Trazendo novamente para os nossos dias, irmãos. Quando nós olhamos lá para cima, o Supremo Tribunal de Justiça, qual é a nossa realidade? Veja como nesses dias a inversão de valores tem tomado corpo, tem tomado uma grande proporção na nossa nação, tornando as nações mais corruptas da face da terra. Os homens estão a cada dia se matando, irmãos, ávidos pelo poder. A lei totalmente distorcida, pune-se o justo e de certa forma incrimina o justo, de certa forma solda bandidos, pessoas que de certa forma têm roubado a nossa nação, irmãos e irmãs. Estou tentando aqui contextualizar a situação de Judá com os nossos dias. Uma nação sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que guiasse o povo no caminho preciso das Escrituras, um povo sem lei, um povo entregue à anarquia, a lei que nós sabemos que serve para conduzir, para reger o povo e também para disciplinar o povo, irmãos. Resultado, irmãos, de viver uma vida sem Deus, resultado de uma nação viver sem sacerdote comprometido com a Escritura Sagrada, uma nação sem lei, está aqui no versículo 5 até o versículo 6, resultado desse estilo de vida, que diz que por causa disso, irmãos, o versículo 5 diz, que naqueles dias não havia paz, não havia o shalom, a paz de Deus reinando no coração daquele povo. Imagina você viver uma nação onde ninguém tem paz de espírito, ninguém tem sossego na alma. O texto diz, naqueles tempos não havia paz, nem para os que entravam, nem muito menos para os que saíam. Olha a nossa situação de hoje, irmãos. Como está a nossa nação? Quantas são as pessoas que de certa forma estão com o coração entregue aos anseios, às preocupações, à depressão, batendo a porta, não há paz reinando no coração de muitas pessoas da nossa nação, devido a este caos que nós estamos mergulhados. E a culpa nem sempre, irmãos, eu digo, não é o vírus, a culpa é o do homem. Milhões e milhões foram gastos, irmãos. Se esse dinheiro tivesse sido empregado em todas as cidades da nossa nação, eu tenho certeza que o quadro seria outro. Essa é a nossa realidade, irmãos. Então não havia paz, e hoje as pessoas não têm tido a preciosa paz. Como já diz o salmista no Salmo 4, talvez no versículo 8, que ele diz, em paz me deito e logo adormeço, logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta.
Mas quantos aqueles que estão indiferentes com Deus, da Bíblia, de certa forma não têm colhido paz na sua família, na sua casa, tem sido atormentado com tantas notícias horrendas que nós estamos vendo nesses dias, irmãos. Não há paz, nem para os que entram, nem para os que saem. Mas nós podemos louvar a Deus nessa noite, porque nós temos o príncipe da paz nas nossas vidas. Nós temos a paz de Jesus conosco, mesmo, irmãos, a este vale da sombra da morte, a paz reinando aqui no nosso íntimo. Nós podemos deitar tranquilo, porque o príncipe da paz nos presenteia com a sua doce e maravilhosa paz nesses dias. Mas para aqueles que haviam virado as costas para Deus, não havia paz. Versículo ainda diz que muita perturbação, muita inquietação, falta de segurança, agitação, irmãos, naqueles dias, aquela nação que devia ser regido pelo Deus de paz, agora a nação estava conturbada, a nação estava entregue às inquietações, perturbações, diz, irmãos, sobre todos os habitantes daquela terra. Conturbação, perturbação, inquietude, ansiedade, preocupação excessiva, era o que reinava naqueles dias. Diz ainda que nação contra nação e cidade contra cidade, algo que havia agora tomado corpo, além das fronteiras de Judá, as demais nações também estavam mergulhadas neste caos. Irmãos, olha o momento que nós estamos atravessando, algo que começou lá na China, a quantos mil quilômetros de distância da nossa nação. A pandemia é algo global, que de certa forma tem tirado a paz, a tranquilidade de muitas pessoas nesses dias. Nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçava. Aqui já fala da violência, do caos, da anarquia. Mas ainda o versículo 6 ainda diz que muita angústia, muitas angústias era que predominava naqueles dias, não somente aos moradores de Judá, muita angústia. Talvez você não saiba, mas um dos sinais latentes da volta de Jesus é a angústia. Jesus, no seu sermão profético, ele diz que as pessoas sofrerão tanta angústia, que vão desmaiar diante de tanto pavor, meus irmãos. E nós só estamos no início, não estou querendo ser alarmista ou profeta do caos ao seu coração, porque todos aqui foram alcançados pela graça, foram alcançados pela misericórdia. O que para nós é sinal de vitória, para o ímpio é sinal de derrota, de perdição, de juízo e de condenação. Por isso que nosso coração não pode se atemorizar diante desses últimos acontecimentos que nós estamos vivendo, irmãos. Muitos se desmanharão de pavor, de angústia, caos instalado. Mas é meio a este contexto, irmãos, que Deus, Ele levanta os seus. É em meio ao caos que Deus levanta os seus. Se você for acompanhar a história humana, Deus sempre manteve e mantém os seus remanescentes. Pessoas que não se dobram ao sistema, pessoas que não vão em diretrizes daquilo que o mundo impõe a elas. É neste contexto, irmão, de perturbação, de guerra, em que Deus não estava sendo cultuado, é que Deus vai levantar um profeta chamado Azarias. Deus sempre levanta os seus com uma voz profética. Deus sempre levanta os seus com uma palavra precisa, irmãos. E nós podemos louvar a Deus nessa noite, porque Deus, Ele tem ainda levantado pessoas. Deus ainda tem usado os seus nesta terra. E aí Deus levanta o profeta chamado Azarias, e o versículo 1 diz que então veio
o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E ele vem com a mensagem do alto, uma mensagem de Deus, irmãos. Se há algo, irmãos, que nós necessitamos e carecemos nesses dias, é a ação sobrenatural, é a ação do Espírito Santo nesses dias. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, a palavra de Deus é pregada com precisão. O Espírito vem sobre este profeta que até então desconhecido. Você não vai ouvir ou ver nas Escrituras acerca desse profeta chamado Azarias. É tanto que alguns estudiosos vão dizer que ele era sacerdote. E que o Espírito do Senhor vem sobre ele. E ele traz 3 fatos para o comandante daquela nação, para o rei Asa, o chefe, o líder. Ele vai dizer primeiramente: olha, rei Asa, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Lembra a introdução dessa mensagem? Que quanto mais nos rendemos a Deus, mais nos aproximamos de Deus, mais vencedores Ele nos torna. E aqui vem o profeta Azarias dizendo: olha, rei Asa, o Senhor está convosco enquanto você estiver com Ele. Segunda coisa, ele diz: se o buscardes, o achareis. Não é a palavra também para nós, irmãos? Nós como igreja também nesses dias não precisamos buscar intensamente pela presença de Deus. O que o profeta diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz: se o buscardes, Deus se deixará achado, Asa. Terceira coisa, se o deixares, Ele também o deixará. A palavra de Deus para as nossas vidas também nesses dias, irmãos. Porque nós precisamos, de certa forma, buscar a presença deste Deus. Nós só conseguiremos permanecer de pé em meio a esta pandemia, simplesmente buscando a face de Deus. O que a palavra de Deus também diz? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o bom, irmãos, que Deus, Ele permanece sendo acessível a mim e a você nesta noite. O véu que nos separava já não nos separa mais. Deus está acessível a cada coração neste lugar, meu irmão. Nós podemos buscar a Deus e Ele se permite ser achado, ser encontrado por nós nesses dias, igreja. Ainda que intentam fechar as portas da igreja, como no caso de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades que estão impedidas de reunir, de congregar, irmãos, ferindo a lei régia da liberdade de culto. Mas nós, mesmo com as portas fechadas, os céus permanecem abertos. Nós podemos adorar o nosso Deus face a face nesta noite. Mas o profeta Azarias ainda traz uma palavra para o rei Asa. Está aqui no versículo 7. Uma palavra agora, diretamente para ele, dizendo: olha, rei Asa, esforçai-vos, esforce, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Essa palavra para mim, para cada um de nós aqui. Esforça, meu irmão, esforçai-vos. Ei, não é momento de você baixar a guarda, não é momento de você entregar os pontos, irmã, não é momento de você desistir. Não, 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 igreja. Mesmo diante deste caos que nós estamos vivendo, a palavra para mim e para você: esforça, meu irmão, esforça. Em outras palavras, tenha bom ânimo.
As aflições estão aí, as aflições vêm, neste mundo tereis, mas tende bom ânimo. Esforça-te, Josué, esforça-te, ó rei Asa. Não é momento, irmãos, de nós como igreja nos entregarmos ao desânimo. Mas infelizmente essa tem sido uma realidade de muitas pessoas que até um tempo estava professando a sua fé, viviam uma vida de vigor, de fervor espiritual, meu irmão. Bastou surgir decretos, e aí o fogo foi se esfriando. O desânimo, infelizmente, foi enraizando, foi nutrindo as forças, e hoje se encontra desanimado. Talvez alguém aqui, irmãos, entrando neste estágio de desânimo. Talvez alguém em casa, vivenciando esse desânimo de tal forma que não tem mais alegria de se voltar a congregar ou a buscar a presença de Deus com fervor. O desânimo toma conta, bate o dia, o domingo, meu Deus, que desânimo de ir para a igreja. Irmão, cuidado com isso, que as portas ainda estão abertas. Nós temos ainda, de certa forma, essa liberdade de culto aqui na nossa cidade. Então a palavra para nós nessa noite é: esforça, Asa. Esforça, meu irmão, esforça, irmã Nera, esforça, irmã Luz, esforça, irmã Seis, esforça, irmã Natanael, esforce, meu irmão, esforçar. E isso não é Deus que vai fazer na sua vida, é você que tem que tomar essa iniciativa de dizer: eu vou me esforçar, eu vou perseverar. E não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra, Deus ainda diz por boca do profeta Azarias, a vossa obra terá uma recompensa. Qual é a recompensa dos crentes, irmãos? Senão a eternidade que está nos reservada. Qual é a outra recompensa? Em que nós chegaremos lá do outro lado da vida e seremos coroados de vida, seremos coroados de glória. O Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, tome posse do meu reino, pela qual está preparado para vós desde mesmo da fundação do mundo. Seremos coroados de vida eterna, irmãos. E Paulo, deslumbrando a eternidade, ele vai dizer: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e nem com o coração se percebeu, são as que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Vale a pena se esforçar nesses dias, irmãos. Vale a pena você lutar contra o desânimo que enraiza na sua carne, dizer: não, desânimo não vai me vencer. Eu não entregarei os meus pontos. Não desfaleçam as vossas mãos. Aqui já diz em relação à obra de Deus. Não podemos, irmãos, entregar os pontos nesses dias. Podemos desanimar de forma alguma. Que essa palavra nessa noite o Espírito Santo use para encher o seu coração de força, para arrancar esse desânimo da sua alma. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Seremos recompensados, irmãos. Ainda que ensinamos aqui que você deve servir a Deus não por recompensa, porque a maior recompensa já foi nos dada lá na cruz do Calvário. Não por galardão, não por rua de ouro, ou mar de cristal, árvore da vida. Ainda que seremos presenteados, honrados com tantas honrarias. Mas servimos a Deus porque o amamos. Devolvemos a Deus porque o amamos, viemos na igreja porque amamos, ouvimos a tua palavra porque amamos, ofertamos porque o amamos e devolvemos o nosso dízimo porque amamos a Ele. Irmãos, qual seria a sua reação ao ouvir uma palavra desta? Dizendo: olha, o Senhor está convosco enquanto você estiver com Ele. Se o deixardes, Ele também vos deixará. Se o buscardes, Ele permitirá ser achado.
Qual seria a sua reação de próprio Deus, como está falando ao nosso coração pelas Escrituras, dizendo: esforça, pastor, mas olha o caos, olha os noticiários, olha o desemprego na nossa cidade, olha as lojas fechando, pastor. Diante disso, ainda assim, precisamos nos esforçar, irmãos. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. Amém, gente? Mas qual foi a reação do rei Asa diante dessas palavras do profeta Azarias? Versículo 8: tendo ouvido estas palavras, essas mesmas palavras que você ouviu aqui nesta noite, tendo ouvido essas palavras e a profecia do filho de Oded, 4 coisas rei Asa faz diante dessa palavra. 4 coisas que Deus deseja para nós em meio a essa pandemia. Primeira coisa, diz que o rei Asa, ele cobrou ânimo. Em outras palavras, diz que o rei Asa se esforçou, meu irmão. Nós não podemos vir aqui, entrar por essas portas, levantar as mãos, cantar alguns corinhos, receber uma palavra de direcionamento e voltar à estaca zero, a nossa rotina cotidiana, e não haver mudança em nós, igreja. Desejo de Deus é que, assim como aconteceu com o rei Asa, aconteça com cada um aqui nesta noite. Se esforce, meu irmão, se esforce, minha irmã, cobre ânimo, meu irmão. Esta é a atitude que Deus espera de nós em meio a esta pandemia. Esforçar a igreja, esforça, meu irmão. Segunda coisa, a Bíblia diz que o rei Asa, ele vai trazer um verdadeiro despertamento, avivamento para ajudar naqueles dias. Diz o versículo 8 que ele lançou fora todas as abominações existentes no seu reinado. Tirou todas aquelas divindades. Lembra que eu falei no início que o verdadeiro Deus não estava sendo cultuado? Mas agora, com comprometimento com Deus, um coração entregue ao Senhor, depois dessas palavras de encorajamento, ele vai lá e faz uma limpeza, uma purificação no território de Judá. Ele lança fora todos os deuses, todas as abominações, tudo aquilo que maculava a santidade de Deus, irmãos. Olhemos para as nossas vidas nessa noite. Será que não há algo aqui, irmãos, que nós precisamos olhar para nós nessa noite e dizer: não, isso aqui não agrada a Deus, está fora. Isso aqui tem entristecido o Espírito de Deus na minha vida, eu lanço fora. Tirar, irmãos, expurgar tudo aquilo que de certa forma é indecente, que não engrandece e que não glorifica o Senhor. Examinemos a nossa vida nessa noite e lancemos por terra tudo aquilo que o Senhor abomina, tudo aquilo que Deus detesta. É mentira, porfia, fofoca, inveja, infidelidade, ciúmes, irmãos, idolatria, tudo aquilo que de certa forma é contrário à santidade do nosso Deus. E Ele é santo, irmãos. E para compactuar ou andar com este Deus, a via é santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele tira as abominações. Terceira coisa, ele tem agora uma preocupação com o altar. O altar de Yahvé, Jeová, o Senhor estava destruído, em ruína, igreja. E logo após ele ter buscado ânimos, buscado um renovo, logo após ele ter lançado todas as abominações, ele olha agora para o altar, e o altar agora está em ruína. Mas diz que ele não fica inerte. A Bíblia diz que ele vai restaurar o altar do Senhor. Ele estava ciente de que Deus, para voltar a operar naquela nação, o altar não poderia continuar em ruína, meu irmão. Deus não atua, Deus não fala, Deus não age, Deus não manifesta sua graça, enquanto não haver um conserto, um renovo, uma restauração do altar na nossa vida. É a nossa vida que precisa ser consertada. O altar é a minha vida, o altar é a sua vida, meu irmão.
E em quarto, eu fiquei deslumbrado com o rei Asa, que ele vai fazer um pacto, ele vai fazer uma aliança de buscar o Senhor de todo o coração, igreja. Eles fizeram uma aliança de buscar o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, a totalidade do ser. Buscai o Senhor, clama a mim, invocai, buscai o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de totalidade do nosso ser. Não é somente a nossa boca, não é somente o nosso vir ao templo, assentar para receber a palavra, mas a totalidade, corpo e alma, espírito rendido em interesse em buscar a Deus. Ele faz este pacto dizendo: olha, aqui a partir de hoje nós estaremos buscando o Senhor. E como que essa busca, se não de todo o coração, a totalidade da nossa mente, do nosso coração, a inteireza do nosso ser, igreja? Será que não é isso que está precisando a igreja de Jesus nesses dias? Quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja na sua totalidade, irmãos. Será que não necessita dessa igreja que se chama igreja de Jesus, de certa forma fazer um pacto, uma aliança de buscar a Deus de todo o seu coração? Se faz necessário, urgente, nesses dias que nós estamos atravessando, irmãos e irmãs, precisamos buscar a Deus com intensidade, precisamos entrar nessa aliança. E Ele faz algo aqui que soa como algo estranho ao nosso olhar em pleno século 21. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Imagina se o pastor fizesse uma coisa dessa. A partir de hoje, todos vão entrar nessa aliança comigo, todos vão buscar a Deus, e se não buscar, vão morrer. Misericórdia, pastor. Mas Asa vai cometer essa loucura santa naqueles dias, de entrar nessa aliança e ordenar que o povo buscasse a Deus, tanto o mais novo como o mais velho. Qual foi a reação do povo ao ouvir essas palavras do rei Asa? Choraram, disseram não, murmuraram, dizendo: eu não vou na sexta-feira na oração, não participo na terça, não participo de uma oração, de um culto só dominical, não vou não, irmãos. Eles não murmuraram. Pelo contrário, diz que eles juraram ao Senhor em alta voz, com alegria e com trombeta e buzina, buscaram o Senhor. A congregação de Judá se alegrou com este juramento, irmãos. E eu quero desafiar você a fazer isso também nesta noite. Você não vai morrer, pode ficar tranquilo. Mas eu quero desafiar você a voltar a buscar a Deus com intensidade, meu irmão. Eu quero desafiar você a voltar a buscar a Deus, quem sabe pelas madrugadas, quem sabe procurando Deus na Escritura Sagrada, em jejum, em rogo, em humilhação. Eu quero desafiar você nesta noite, nesses dias, a fazer isso. Quão bom que se a igreja estivesse aqui lotada para ouvir essas palavras, esse desafio, irmãos, essa proposta de buscarmos a Deus com intensidade nesses dias, de voltarmos ao Senhor, de nos humilharmos, prantearmos. E diante disso, eu concluo dizendo, com a reação de Deus, irmãos, Deus, Ele, na Bíblia, constantemente, Ele está reagindo às ações dos seus personagens. Significa que Deus, Ele não fica inerte, Ele não fica paralisado quando há busca sincera, quando há humilhação, quando há, de certa forma, um abrir mão das abominações. Deus não fica parado, irmãos. Quando Ele vê ou ouve alguém buscando, Ele permite ser achado pela igreja e por essa pessoa. E é isso basicamente que vai acontecer no versículo 15. E todo Judá se alegrou com este juramento, porque de todo o coração juraram, e de toda boa vontade. Não foi com desânimo, igreja, não foi com apatia, não foi com a preguiça, morosidade, igreja, mas de boa vontade buscaram. Resultado, eles encontraram Deus naqueles dias, eles acharam o Deus da Bíblia,
Eles tiveram agora contato com o El Chamar, o Deus presente. Eles tiveram agora contato com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se permitiu ser achado novamente por aquela nação que havia virado as costas para Ele. Olha quão tamanha graça, olha quão tamanha misericórdia, irmãos. Deus permite ser encontrado por nós, criaturas simples, desprezíveis, até Ele permite ser encontrado por cada um de nós. Segunda coisa, lembra que eu falei que não havia paz, não havia sossego? Lembra que eu falei que não havia descanso, repouso para aquele povo, mas muita conturbação? O que acontece agora? A Bíblia diz que Deus, Ele deu repouso para o povo naqueles dias. Deus ouve o clamor, e agora ministra da sua paz no coração de cada habitante de Judá, meu irmão. Repouso. E é isso que Deus tem para nós: repouso, paz. E não há paz, igreja, fora da presença de Deus. Não há descanso fora, longe dos braços do Senhor. Que o Espírito Santo, irmãos, continue falando ao seu coração. Deus, Ele também quer ser achado, encontrado por cada um de nós neste lugar. Ele ainda ministra paz ao coração que está entregue aos anseios e aos desassossegos da vida. A minha paz os dou. Deus tem essa paz para você nesta noite. Deus tem essa calmaria, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a tantas aflições que nós estamos vivendo, mesmo diante de tantas notícias ruins. Paz de Deus. Paz de Deus e paz com Deus. São duas coisas: paz com Deus e a paz de Deus. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção. Henrique, Natanael. Cadê o baterista? Nós vamos cantar. Salmo 46 diz que Ele é aquele que quebra o arco e corta a lança. Deus é aquele que faz cessar a guerra. Deus tem poder, meu irmão,